Walden, A Vida nos Bosques, de Henry David Thoreau. uma produção Reserva Cognitiva. Obrigado por visitar o canal. Se puder, por favor, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Obrigado. Economia. Como ocorre com as nossas faculdades, o mesmo se dá com 100 avanços modernos. Existe uma ilusão com relação a eles. Nem sempre há um avanço positivo. O diabo continua extraindo juros agregados até o final, relativos à sua cota inicial e aos numerosos investimentos que se sucederam. Nossas invenções tendem a ser belos brinquedos que distraem nossa atenção de coisas sérias. Não passam de meios aperfeiçoados para um fim não aperfeiçoado. Um fim que de antemão era fácil demais de alcançar. Como as ferrovias levando a Boston e a Nova York. Estamos com muita pressa para construir um telégrafo magnético ligando o Maine ao Texas. Mas talvez o Maine e o Texas não tenham nada de importante para comunicar. Ambos se encontram na situação do homem que queria ser apresentado a uma importante senhora surda, mas quando estava diante dela e puseram a ponta do aparelho em sua mão, não lhe ocorreu nada para dizer. Como se o principal objetivo fosse falar depressa e não dizer coisas razoáveis. Estamos ávidos para fazer um túnel por baixo do Atlântico para tornar o velho mundo algumas semanas mais próximo do novo. Mas talvez a primeira notícia que passe através do cabo e chegue aos ouvidos americanos seja que a princesa Adelaide está com coqueluche. Afinal, o homem cujo cavalo trota 1 milha por minuto não leva as mensagens mais importantes. Não é nenhum evangelista, tampouco se alimenta de gafanhotos e mel silvestre. Duvido que o cavalo Flying Childers tenha algum dia carregado uma saca de milho nas costas até o moinho. Disseram-me: estranho você não guardar dinheiro. Você adora viajar. Podia ir de trem a Fitchburg hoje mesmo e conhecer o país. Mas eu é que sei. Aprendi que o viajante mais ágil é aquele que vai a pé. Respondi ao meu amigo: suponha que fôssemos apostar para ver quem chega lá primeiro. A distância é de 30 milhas. A passagem custa 90 centavos. É quase um dia de salário. Lembro-me de quando nesta mesma ferrovia
os trabalhadores ganhavam 60 por dia. Bem, imagine que eu saia agora a pé e chegue lá antes que anoiteça. Tenho andado essa média por semana. Você, nesse interim, gasta o valor da passagem e chega lá amanhã, ou talvez hoje à noite, e com sorte arranja um serviço ainda na temporada. Em vez de ir a Fitchburg, você ficará trabalhando aqui a maior parte do dia. E sendo assim, ainda que a ferrovia dê a volta ao mundo, acho que estarei na sua frente. E, para conhecer o país e ter experiências desse tipo, teríamos de interromper nossa amizade. Essa é a lei universal, que nenhum homem jamais poderá enganar. E quanto à ferrovia, até podemos dizer que é tão longa quanto larga. Fazer uma ferrovia ao redor do globo acessível a toda a humanidade é o equivalente a aplainar toda a superfície do planeta. Os homens têm uma noção instintiva de que, se continuarem com essas ações de bolsas e paz por tempo suficiente, acabarão chegando a algum lugar quase na mesma hora, quase de graça. Mas, embora uma multidão se aproxime da estação e o condutor grite "Todos a bordo!", quando a fumaça é soprada e o vapor condensado, acabarão percebendo que alguns estão acomodados, mas o resto está sendo atropelado. E isso se chamará e será um acidente melancólico. Sem dúvida, poderão partir, enfim, aqueles que pagarem passagem, isto é, se sobreviverem até lá, mas provavelmente já terão perdido a elasticidade e o desejo de viajar nessa altura da vida. O desperdício da melhor parte da vida ganhando dinheiro para desfrutar uma liberdade questionável durante a parte menos valiosa da vida me lembra do inglês que foi à Índia fazer fortuna primeiro, para depois voltar à Inglaterra e viver como um poeta. Ele deveria ter subido para o sótão desde o início. "O quê?" exclamam 1 milhão de irlandeses vindo de todos os barracos da região. "Você está dizendo que essa ferrovia que nós construímos não é uma coisa boa?" "Sim", respondo, "comparativamente boa. Isto é, podia ter sido pior. Mas eu preferiria, como vocês são meus irmãos, que tivessem aproveitado melhor seu tempo, não cavando esta lama." Antes de terminar minha casa, no intuito de ganhar 10 ou 12 dólares de maneira honesta e agradável, para cobrir gastos inesperados, plantei cerca de 2,5 acres de terra leve e arenosa ao lado, quase só feijão, mas também uma pequena parte de batata, milho, ervilha e nabo. O lote inteiro tem 11 acres. A maior parte é ocupada por pinheiros e nogueiras. E foi vendido na temporada passada por 8 dólares e 8 centavos por acre. Um sitiante comentou que não servia para nada além de criar esquilos barulhentos. Não adubei essa terra, não sendo proprietário, mas mero ocupante,
e sem a perspectiva de cultivá-la muito outra vez, nunca sequer carpi com a enxada toda a sua extensão. Arranquei diversos cepos e tocos ao arar, que me forneceram lenha por muito tempo, e deixei pequenos círculos de terra virgem, facilmente distinguíveis no verão pela exuberância dos feijões nascidos ali. A madeira morta e praticamente invendável do bosque atrás da minha casa, mais o que vinha boiando à deriva no lago, forneceram o restante do meu combustível. Fui obrigado a alugar uma junta de bois e um homem, embora eu mesmo fosse segurando o arado. Meus gastos na primeira temporada foram, com implementos, sementes, trabalho, etc., $14,72. As sementes de milho me foram dadas. Na verdade, não custam nada, a não ser que você plante mais do que o suficiente. Colhi 12 balaios de feijão e 18 balaios de batata, além de um pouco de ervilha e milho doce. O milho amarelo e o nabo demoraram demais e não deram quase nada. Minha renda total com o sítio foi $23,44 e, deduzindo as despesas de $14,72,5, sobraram $8,71,5. Além dos produtos consumidos e disponíveis que tinha à mão quando desta estimativa, no valor de $4,50, quantidade estocada que superava em muito o pouco de pasto em que não plantei nada. Tudo somado, isto é, considerando a importância da alma do homem e de hoje em dia, não obstante o pouco tempo que levou meu experimento, não, em parte devido a seu caráter transitório, acredito ter me saído melhor do que qualquer agricultor em Concord aquele ano. No ano seguinte, eu me saí melhor ainda, pois lavrei sozinho toda a terra que quis, cerca de 1/3 de um acre, e aprendi com a experiência desses 2 anos a não me deixar minimamente impressionar pelas muitas obras célebres sobre agricultura e pecuária de Arthur Young, entre outras. Pois se a pessoa viver simplesmente e comer apenas aquilo que plantar, e não plantar mais do que come, e não trocar isso por uma quantidade insuficiente de coisas mais luxuosas e mais caras, só será preciso cultivar algumas fileiras, e será mais barato cavar com a pá do que usar bois para ará-la, e que é melhor escolher a cada vez um local novo do que adubar o mesmo terreno, e que seria possível fazer todo o trabalho necessário na terra, com a mão nas costas, nas horas vagas do verão, e que, portanto, não é preciso se amarrar a um boi, a um cavalo ou a um porco, como atualmente se faz. Meu desejo é falar imparcialmente sobre esse ponto, como alguém que não está interessado no sucesso ou no fracasso dos atuais arranjos econômicos e sociais. Fui mais independente que qualquer outro agricultor de Concord, pois não estava ancorado a uma casa ou a uma terra, mas podia seguir a inclinação do meu gênio,
que é um gênio muito tortuoso a cada momento. Além de estar me saindo melhor que os outros, se minha casa pegasse fogo ou eu perdesse minha colheita, eu continuaria quase tão bem quanto antes. Tendo a pensar que os homens não são tanto pastores de rebanhos, mas que os rebanhos são pastores de homens. Os homens e os bois trocam trabalho, mas, se considerarmos apenas o trabalho necessário, veremos que os bois levam grande vantagem. Seu quinhão é muito maior. O homem faz um pouco de sua arte na troca de trabalho, nas 6 semanas de colheita do feno, o que não é nenhuma brincadeira de criança. Certamente, nenhum país que tenha vivido simplesmente, em todos os aspectos, isto é, nenhum país de filósofos cometeria erro tão grande como usar trabalho animal. De fato, nunca houve e não é provável que venha a haver, em breve, um país de filósofos. Tampouco sei ao certo se seria desejável que houvesse. No entanto, pessoalmente, eu jamais domesticaria um cavalo ou um touro, nem os levaria a fazer qualquer trabalho para mim, com receio de me tornar apenas um cavaleiro ou um vaqueiro. E se a sociedade parece sair ganhando com isso, será que temos certeza de que o ganho de um não é a perda do outro e de que o cavalariço não tem o mesmo direito que seu patrão de se satisfazer? Admitindo que algumas obras públicas não teriam sido construídas sem esse auxílio, e deixando que o homem compartilhe dessa glória com o boi e o cavalo, devemos daí deduzir que ele não teria sido capaz de realizar sozinho obras ainda mais dignas? Quando os homens começam a fazer obras não meramente desnecessárias ou artísticas, mas suntuosas e inúteis, com auxílio animal, é inevitável que alguns poucos façam a troca de trabalho com os bois ou, em outras palavras, tornem-se escravos dos mais fortes. O homem assim não apenas trabalha para o animal dentro de si, mas por um símbolo desse animal, ele trabalha para o animal externo a si mesmo. Embora tenhamos muitas casas imponentes de tijolo ou pedra, a prosperidade do sitiante ainda é medida pela sombra do estábulo sobre a casa. Dizem que nossa cidade tem as maiores casas para bois, vacas e cavalos das redondezas, e não fica atrás em seus edifícios públicos. Mas existem pouquíssimos locais para cultos livres ou para a livre expressão nesta terra. Não deveria ser por sua arquitetura, mas por que não? Por sua capacidade de pensamento abstrato, que os países deveriam celebrar a si mesmos? Quão mais admirável é o Bhagavad Gita do que todas as ruínas do Oriente. Torres e templos são luxos de príncipes. Um espírito simples e independente não labuta em favor de nenhum príncipe. Obrigado por visitar o canal. Se puder, por favor, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal.
Obrigado.